Importantíssimo mesmo a gente aprender sobre Excel, que é uma ferramenta que nos auxilia diariamente e que nos ampara aí para ter metas, alcances, resultados, né? De uma forma mais prática e que a gente tenha o controle de muitas coisas, tanto pessoal como profissional, né, a nosso alcance, tá? Esse curso que a gente está fazendo é o básico, né, o módulo básico, então a gente vai aprender desde o início do que é o Excel, o que é a ferramenta, né, aí depois a gente vai passar os exercícios, e concluindo esse básico, a gente vai para o curso intermediário e, enfim, e se tudo der certo, o avançado, né? Eu até tinha pensado na metodologia de uma rodada de apresentações, mas pela quantidade de alunos não será possível. A gente faz isso como exercício de casa também, posta lá no grupo, tá? Como exercício de casa, essa apresentação de quem é e de onde é e o que representa cada um, acho importante depois a gente ir se conhecendo. Passaremos aí as próximas quarta-feiras do mês de agosto no módulo básico, né? E depois a gente vai para o módulo intermediário no mês de setembro, tá? Sei que muitas pessoas estão com o celular e a gente sabe muito bem que a ferramenta de Excel ela é melhor apresentada no notebook ou no computador, né? Mas também temos as variações que não altera muito, a não ser que seja um MacBook ou um Linux, né? Que também pode dificultar um pouco o aprendizado. Mas a concepção do Excel em si não muda muito, né? Tem a mesma função, independente de qual é o provedor que vocês estão usando. Então, assim, eu me chamo Celiane, sou Celiane Rodrigues, trabalho com a Unisol Brasil, sou a responsável pela empresa Focus Consultoria, contratada para realizar esse curso aqui para vocês, tá? É um prazer imenso ter vocês aqui com a gente, que a gente tenha um bom aproveito durante todo esse nosso tempo de aula. Eu preparei a apresentação do curso, e a gente vai dialogar agora. E nesse meio tempo também eu vou apresentar a planilha de Excel. Trabalharemos hoje com a versão Office 16, que é a versão que eu tenho aqui no notebook, mas tenho também na apresentação outras versões que pode ser que alguns computadores ainda estejam com Office 12, né? Eu não sei se ainda tem 10, mas acho difícil. Enfim, e a gente vai tirando as dúvidas enquanto a isso. Quem está com computador, se quiser abrir uma planilha de Excel para ir acompanhando, né, a aula, pode abrir a planilha de Excel, tá? Eu vou dar tempo depois para tirarem as dúvidas. A cada tempo que eu ver que finalizou um tópico, eu abro para vocês tirarem as dúvidas, tá? Então, vamos dar início ao curso. Sejam todos bem-vindos. A minha versão ainda é 2007. É válida? Sim. É válida. Tá bom. Sei só. Espera secar um pouco. Enquanto a Celiane organiza a apresentação, eu gostaria de pedir para que todos mantenham os microfones fechados, para a gente conseguir ouvir direito e microfonia. Podemos começar? Bom, esse é um curso promovido pelo projeto aí firmado entre a Unisol Rio Grande do Sul e o Ministério lá do Trabalho e Emprego, o antigo Ministério da Cidadania, fortalecer a economia e promover a inclusão social através do termo de fomento 90.2164/2020, tá? É um curso de Excel, ambiente Excel básico, né, que está inserido junto com o curso de Economia Solidária.
Essa é a aula 1. Aqui a gente vai aprender o que é Excel, aplicações, planilhas e abas de comando. Essa é a primeira aula, a gente vai conhecer o básico. O que é o Excel? Muitas pessoas ainda não trabalharam com Excel, né? Tem dificuldade da ferramenta, tem dificuldade de abrir. E aí esse curso é voltado para aquelas pessoas que nunca abriu o Excel, que não têm o conhecimento do que é o Excel, mas também para as pessoas que têm o conhecimento, já sabe abrir e manusear a ferramenta. Gente, vocês estão conseguindo me ouvir? Porque quando eu coloco a tela, eu não consigo ver mais vocês. Sim, tá tudo certo, Juliana. Tudo certo. Obrigada, viu, Ana? O Excel é considerado um software de planilha eletrônica ou de cálculos. Com o Excel se pode fazer desde simples cálculos até cálculos mais avançados, como financeiros, matemáticos, lógicos, estatístico, etc. Pode-se fazer desde controle de gastos da sua casa até controle de estoque ou fluxo de caixa de uma empresa. Aplicações. Formatação de dados para apresentações, que são as aplicações dadas dentro da ferramenta do Excel. Facilitar a análise de dados estratégicos. Cálculos matemáticos de forma automatizada. Gerenciamento de contabilidade. Controlar orçamentos ou gerar relatórios. Além disso, a gente sabe muito bem que serve para o controle de metas, serve para você fazer a avaliação, né, dos resultados, serve também para você gerar gráficos de estatísticas. Essa é a tela do Excel, né, na versão Office 16, é a versão mais nova que tem do Excel, tá? Quem nunca abriu o Excel, né, vai ver aqui todas essas barras aqui, que a gente chama de página inicial, entendendo que os Excel, como tem gente com Excel 2007, o que muda é a visualização de todas essas barras de menu. Então, assim, o Excel anterior, ele não tinha a visualização dessas barras de menu separada como está aí em cima, página inicial, inserir, layout, fórmula, dados, revisão e exibição. A maioria era colocada no geral, né, num campo geral, mas também não tinha várias ferramentas, né, que tem agora com esse Office 16. Né? Por isso que eles subdividiram isso através de barra de menu, que é para possibilitar e ficar mais visível para quem está trabalhando com Excel, qual é o módulo para cada ação que você faz, né? Entendendo que a página inicial, ela contém as barras de ferramentas gerais, que é o básico possível para você fazer a formatação da sua planilha, e depois ela começa a subdividir em itens para você agregar a sua planilha, né? Então, tem o inserir, o layout da página, né? Inserir vocês, depois eu vou passar para vocês cada barra de menu dessa, explicando o que é cada uma, né? O que contém cada uma, né? Desde da página inicial até a exibição. Aqui, temos nome da célula ou intervalo. Fica nessa caixinha aqui, significa que a caixinha selecionada é a A1, linha 1, ela está aqui na vertical e a linha A está na horizontal. Sempre numa planilha de Excel, a gente vai sempre ver a letra ao lado do número. Significa que a célula está selecionada na linha 1 e na coluna A. Tá? Então, a célula é sempre o número e a coluna é sempre a letra. Aqui vocês vão ver a seta indicando que é a barra de fórmulas. Tá? Nesse campo aqui, que a gente chama de barra de fórmulas, esse campo pode ser preenchido com letras, números, fórmulas, caracteres, né, que identifique a célula no qual você está digitando, tá? A célula ativa
ela sempre vai estar com a borda, seja ela verde agora nesse novo Excel, seja ele na borda azul, que era o Excel anterior. Quando você seleciona a célula, por exemplo, do Excel de 2007, ele vai ser azul, tá? Essa barra de baixo, ela se chama planilhas. Então, assim, dentro de uma única planilha de Excel, é possível subdividir as planilhas. Para cada planilha dessa, que se chama Plan 1, Plan 2, Plan 3, a gente pode fazer uma planilha individual ou conjugar as planilhas já feitas dentro de uma única planilha. Muitas pessoas acham que tem que fazer mais de uma planilha para chegar aos dados, né? Sempre que eu digo para construção, né, para cálculos, para chegar até um determinado índice, é mais fácil você trabalhar com uma única planilha de Excel, porque ela vai te dar mais agilidade nas fórmulas, né? Você não perde a fórmula que você usa, porque você está usando dentro da própria planilha, né? Então, você não corre o risco da planilha deixar de existir, porque ela está numa única só. Uma vez uma deixando de existir, todas deixam de existir. Essas abas aqui, elas podem ser renomeadas, que depois a gente vai ver como renomear, tá? Além disso, a gente tem aqui a barra de rolagem. Aí é o que eu identifico para vocês. O número é a linha, são as linhas, e as letras são as colunas, tá? Quando você clica 2 vezes em qualquer uma dessas caixinhas, desses quadrinhos... Ai, desculpa, gente. Em qualquer um desses quadrinhos aqui, a gente está dizendo que a célula está ativa, que eu posso preencher ela com a informação que eu desejar. Então, assim, cliquei 2 vezes na célula, ela abre-se para mim. Se ela estiver preenchida, eu posso copiar. Também podemos fazer o preenchimento dessa célula se você clicar nela só uma única vez. Se você clicar ela numa única vez, você vai poder digitar. Se ela estiver alguma coisa digitado, você perde o que foi digitado e aí fica o que você está digitando aquela vez, tá? Se você quiser ajustar, é necessário você dar 2 cliques para você acrescentar mais alguma coisa e não perder o que está sendo, o que já estava dentro da célula. Ambiente das planilhas. Célula. Vamos agora para a parte mais teórica. A célula é o componente elementar da planilha, indicada pelo cruzamento entre uma linha e uma coluna. A célula, ela sempre vai estar, né, nesses 2 pontos. Entre uma linha e uma coluna é a célula. Valores são elementos numéricos, que são datas, texto, etc., que devem ser inseridos nas células para serem utilizados sem cálculos subsequentes. Fórmulas definem o resultado de uma célula com base nos valores inseridos nas células a que se referem. Todas as fórmulas têm início com o sinal de é igual na célula. O Excel, independente do caractere que você digitar lá, ele vai entender como uma fórmula. Então, toda vez que você digita igual, ele vai entender que você está querendo fazer uma fórmula. Então, ali ele abre-se o campo para você fazer a seleção dos dados que você quer encontrar. Tá? Se você inseriu mais, é a mesma coisa, né? Então, tem vários caracteres dentro do Excel, né? Dentro do teclado, que muitas vezes você clica e ele dá como se tivesse aberto um campo para você fazer uma pesquisa, uma determinada pesquisa para chegar em um determinado resultado. Fórmulas definem o resultado de uma célula com base nos valores inseridos nas células a que se refere. Todas as fórmulas têm início com sinal de igual na célula. Todas. Viu, gente? Você quer fazer uma fórmula, você tem que dizer igual. Tá? É o comando que define que você está tentando inserir uma fórmula. Depois do igual, aí vai outros vários
né, comandos e caracteres que define que fórmula você quer chegar. De comando. Abas de comando na parte superior do arquivo, né? A gente viu na foto lá que as abas de comando, aquelas abas que ficam em cima da planilha, e dentro dela contém grupos, né? Cada grupo tem a sua aba, né? Cada grupo que a gente encontrou ali, se a gente clicar, ela vai te dar várias opções. Botões dentro dos grupos para acesso rápido aos principais comandos, né? No caso da página inicial, a gente pode fazer os comandos que são os comandos mais rápidos e básicos. Nome do grupo abaixo dos respectivos botões de comando. Outros comandos ou menus acessados pelo botão do lado direito do nome dos grupos. Se você, naquela barra, vou voltar aqui, ó, nessa barra aqui de menu, se você colocar o cursor em qualquer uma dessas figurinhas, vamos dizer assim, desses comandos, se você segurar e esperar 1 segundo, ou menos do que isso, ele vai aparecer o que significa. Ele vai dizer, olha, isso aqui é centralizar, olha, isso aqui é mesclar, tá? E aí, depois eu vou abrir para a gente fazer tudo isso que eu estou explicando para vocês na técnica, eu vou explicar para vocês na teoria com a planilha aberta. Ó, aqui são as abas de comando. Tem os grupos. A aba inicial, a gente tem um grupo aqui, que é esse quadrado, que se chama fonte. Começa pela área de transferência, né? Que é essa primeira aqui. Essa área de transferência, você tem a opção de copiar, colar, recortar, tá? Aí vem esse grupo aqui, que são as fontes, né? Que aqui é onde você determina se você vai usar maiúsculo, minúsculo, se você vai colocar a planilha dentro do enquadro dela, se você vai sublinhar o texto que você escreveu, se você vai dar cor à sua célula, se você vai dar cor à sua letra, né? Na parte também aqui do grupo, tem o alinhamento, né? O alinhamento é para você fazer a parte de estrutura do seu texto. Então, aqui você vai dizer se você quer o seu texto puxado para a direita, se você quer justificado, se você quer no meio da célula, se você quer transversal, se você quer a 90 graus, se você quer recuar, se você quer a quebra do texto, quando o texto é muito grande e não cabe dentro da célula, você pode fazer a quebra do texto, que compreende a célula toda, ou você pode mesclar e centralizar várias células, deixando elas unidas em uma única só. Aí nós vamos para o grupo de números. No grupo de números aqui é onde você define a sua célula quando você vai digitar os números, né? Então, você pode dizer que você está digitando um número que significa geral, 1, 2, 3, 4, 5. Você vai dizer se você está digitando, o número que você está digitando corresponde a um valor de recurso, dinheiro. Você vai dizer se é um percentual, você vai dizer se você quer casas decimais, se você quer abrir mais casas decimais para saber a fração que é aquele número, tá? Depois a gente tem aqui, que são os botões, que são o grupo dos estilos, que é onde você formata a sua célula, né? Então, você sabe a altura da sua célula, né? A formatação que você quer, na formatação condicional, você já tem algumas fórmulas que ele já te dá mais prática, né? Quando você quer encontrar 2 nomes digitados iguais, então você já consegue definir pela formatação condicional, porque isso é uma fórmula bem mais básica, o Excel já te dá isso, né? E tem o estilo da célula. O estilo da célula vai te dizer que você quer mais colorida, com fundo mais da cor, se você quer que a célula ela tenha um espaçamento diferente, tá? A gente tem aqui a aba das células, que também tem o formatar,
tem o incluir e tem o inserir, que você pode fazer tudo isso no Excel. Você pode inserir uma célula, você pode excluir uma célula, tá? A parte de edição, aqui na parte de edição é onde a gente tem, a primeira coisa que a gente tem aqui é o ícone que são dos comandos das fórmulas, né? Aqui tem de A a Z, aqui tem para organizar, aqui tem para você apagar, tem localizar e selecionar. Barras e barras de menu esta barra exibe os nomes dos menus de aplicações, permitindo utilizar os vários recursos do Excel. Aí vamos aqui conhecendo as abas, né, do Excel. A aba do Excel, que é a primeira que você tem, que é arquivo, ela vai te voltar para essas abas aqui, que tem todos esses nomes. Lembrando que a gente está no Office 16, tá? Então, ela vai ter todas essas informações para você. Se você quer salvar, quando você quer salvar como, significa que você quer colocar um outro nome naquela planilha. Se você quer abrir uma planilha que você acabou de fechar, tá? Ou se você quer fechar a planilha, né? O comando não deu se você não conseguiu fechar no comando do X, que fica do seu lado direito, né? No lado superior direito, você pode dar o comando de fechar através também dessa aba aqui, tá? E tem a parte de opções, se você consegue compartilhar, né? Porque o Excel também você pode fazer esse compartilhamento com outras pessoas, tá? Dentro das informações aqui, você tem algumas opções de mais visão rápida. Então, aqui muito tem, que é para segurança, é proteger a pasta de trabalho. Quando eu digo proteger a pasta de trabalho, significa que eu vou proteger todas as planilhas que eu estiver dentro dessa planilha mãe. Vamos chamar assim. Se você quer inspecionar a pasta de trabalho para saber se há algum problema, tá? Se você quer criar versões dessa sua planilha, você pode agrupar e gerenciar várias versões da sua planilha. Se você quer fazer 5 arquivos idênticos, você vai lá e começa a criar as versões, tá? E as opções de exibir no navegador, tá? Como é que você vai exibir? Se você quer exibir tela cheia, se você quer exibir minimizados, alguns agora já tem a parte de você exibir duplicado, se você quer o seu computador em 2 telas, então no modo de exibição do navegador, você pode colocar a sua planilha lá, dividir a tela do seu computador com a planilha e com outro documento que você está trabalhando. Página inicial. Se vocês verem, o primeiro que eu mostrei para vocês está diferente desse Excel aqui. Aqui, se vocês verem, ele já começa meio azulado. Então, esse aqui já é um Excel mais 2010, 2012, tá? Não é Excel Office 2016. Se vocês verem, algumas funções permanecem a mesma, mas a cor já muda. Então, aqui, ó, nos grupos, área de transferência, a fonte que eu falei para vocês, o alinhamento são os grupos, número, estilo, células e edição. Todos esses aqui é chamado de grupos dentro da planilha de Excel. Aí a gente vai aqui para a parte dos grupos do inserir, né? Aqui no inserir, nós temos os grupos ilustrações, gráficos, mini gráficos, filtro, links, texto e símbolos. E aqui também a gente tem a tabela dinâmica. Essa primeira aba aqui de tabela dinâmica é a aba onde você seleciona as células da sua planilha, que estão digitadas em branco, ela não vai pegar nada. Depois que você digita, você pode fazer uma tabela dinâmica disso para chegar num determinado resultado de forma mais prática, tá? Dentro disso também tem os gráficos, as ilustrações, desculpa. Nas ilustrações, a gente pode inserir uma imagem dentro da própria planilha de Excel. Se a gente não tem a imagem, mas a gente quer colocar algum símbolo ali dentro,
que diferencie o que eu estou escrevendo. Então, se eu quero colocar aluno, eu quero botar uma imagem do aluno, eu posso ir no Clip Art, que são imagens já prontas dentro do Excel, que você pode pegar como uma imagem também, colocar lá como referência daquele texto que você está colocando. Se você quer colocar uma forma lá, se é círculo, quadrado, retângulo, você pode usar essa parte de formas, tá? Você pode escrever, se eu estou fazendo um dever, uma lição para algum aluno, e aí eu quero que ele me digite que forma é aquela, se eu colocar um quadrado, se eu colocar um redondo, triângulo, então você pode inserir isso. O Smart Arts, que a gente considera etiquetas, tá? Que a gente pode usar como um tipo de etiqueta, também para identificar, sinalizar, colocar como forma de atenção, tá? E existe o instantâneo. O instantâneo é quando você vai tirar a foto para colocar. Então, quando você clica no instantâneo, abre a câmera do seu notebook, que ele identifica que você quer uma imagem na hora. Aí você faz a captura da imagem e coloca lá na célula, tá? Os gráficos, né, que são a parte que você pode escolher se você quer colunas, se você quer em forma de linha, se você quer em forma de pizza, de barra, da área, né, dispersão, ou outros gráficos que tenha, né, todas essas aí, quando você clica, cada aba dessa daqui que tem a setinha para baixo, significa que você tem várias outras opções, mas que todas são de colunas, por exemplo. Então, aqui na parte de coluna tem a seta, que se você clicar, ela vai te dar as opções das colunas que existe. Se é colorida, se não é colorida, tá? A parte de mini gráficos também, que o pessoal usa muito para fazer cálculos pequenos, né? Que é linha, coluna e ganhos e perdas, né? Que é os mais práticos. Tem os segmentos de dados, que são os filtros que a gente faz para saber qual segmento de dado é a coluna num determinado intervalo, que a gente chama, todo intervalo compreende linha e coluna. Hiperlink, que é quando você quer colocar algum link que é da internet, tá? A caixa de texto, assim como no Word, o Excel ele tem a opção da caixa de texto. Então, eu digito a célula e eu tenho a opção de criar uma caixa de texto para colocar ao lado da minha célula, como se fosse um balão de letras de um texto, indicando alguma observação daquela célula. Cabeçalho e rodapé, tá? É possível colocar cabeçalho e rodapé dentro das planilhas de Excel. Quando você insere cabeçalho e rodapé na planilha de Excel, não é igual o Word. O Word, ele te dá o visual logo na hora. O Excel, não. Quando você usa essa ferramenta de cabeçalho e rodapé, ele fica oculto. Você só consegue visualizar quando você vai para a área de impressão. Aí ele te mostra que existe o cabeçalho e rodapé. O Word Art significa que você pode fazer uma arte no Word, transportar esse Word Art para a sua planilha de Excel, tá? Linhas de assinatura. O Excel te dá essa possibilidade de você colocar linhas de assinatura. Essa linha de assinatura, a maioria das vezes, você tem que pagar também para poder você ter essa disponibilidade de uma assinatura, de inserir a linha, de você estar vinculada, mas tem essa opção. Tem essa parte aqui do objeto, onde você pode colocar, né, um objeto dentro do texto, digitou o texto, coloca o objeto. A parte da equação e do símbolo, tá? Layout da página. Aqui no layout da página, a gente tem os temas, que são cores, fontes, efeitos, que tem também na página inicial, só que aqui eles dão um leque de opções, né? Diferentes da primeira página. Tem a opção de configurar a página. Nessa parte de configuração, é a parte onde a gente faz
coloca a planilha pronta para impressão ou para visualização, ou para quando muito a gente vai fechar em PDF e precisa visualizar determinadas colunas e células. Então, essa parte aqui de margem, orientação, o tamanho, a área de impressão, se você quer colocar um plano de fundo, ou se você quer imprimir os títulos, é tudo do grupo de configurar página, usado mais para visualização ou impressão, tá? Quando você vai colocar o Excel em um outro documento. Tem a parte de dimensionar para ajustar. Nesse grupo aqui, a gente trabalha a opção das larguras, a altura e a escala. A escala no Excel é o percentual de pesquisa. Então, se eu diminuir 100%, colocar 80%, ele vai diminuir, né, a minha visualização do texto que eu coloquei. Então, diminui-se um pouco. Então, essa é a escala. Então, eu quero a escala 80%. A visualização vai diminuir, tá? Não vai ficar a visualização 100% para você. As linhas de grades. Essas linhas de grades é justamente esse cinza que existe aqui, tá? É a opção de linha de grade, se você quer exibir. E se você quiser também na parte de imprimir. Muitas vezes você imprime uma planilha de Excel assim, quando ela não está desenhada as bordas, você imprime ela assim, ela sai em branco. Mas você tem a opção de clicar aqui e colocar imprimir. Aí vai sair essa bordinha bem suave na sua impressão, viu? A mesma coisa aqui é para os títulos. Se você quer exibir ou se você quer imprimir com essa a mesma exibição que está aqui. Aí a gente tem a parte de organizar, né? Aí você organiza a célula. Se você quer avançar com a célula, se você quer recuar a célula, o painel de seleção e se você quer alinhar. Tudo isso aqui é da célula, tá, gente? Essa é a parte das fórmulas, que a gente vai aprender começar a aprender na parte mais intermediária. Essa aba aqui, ela te dá as opções de você fazer todas as fórmulas possíveis. No Excel anterior, por exemplo, 2007, elas não separavam principalmente essas bibliotecas de funções. Não ficava tão visível assim. Tem, mas não ficava visível. Então, assim, hoje ele te dá visualmente opções de fazer fórmulas que você precisa e que você não tem que ficar digitando, pesquisando, você já vai aqui. Por exemplo, se eu quero fazer uma fórmula financeira, eu venho, clico aqui nessa setinha e vejo e identifico qual a mais se aproxima de mim. Se tiver alguma fórmula que esteja pronto no Excel, que chegue no resultado que eu quero, eu não preciso digitar essa fórmula, eu vou aqui, seleciono a fórmula que eu quero, e aí ele me dá essa fórmula já pronta, só vai me dizer o seguinte, qual o campo que você quer atingir. Porque no Excel é assim, você precisa dizer qual as células que você quer atingir para poder chegar no seu resultado, tá? Mas você também tem a opção aqui de você inserir a função, ou seja, muitas vezes não tem aqui visual na biblioteca de funções a fórmula que eu quero para minha planilha. Então, o que acontece? Eu preciso inserir essa função, tá? Tem uma função que é muito usada e muito prática, que se chama PROC-V, que a gente vai aprender no intermediário. Essa função, ela não existe aqui. Então, você tem que fazer o quê? Você tem que digitar essa função. Então, aí quando eu quero inserir a função, eu vou clicar aqui, vai abrir o campo para mim, e aí eu vou e digito. O que significa? Isso aqui é a forma prática, porque se eu abrir a célula, ele também abre para mim. Se eu abrir a célula, digitei igual, ele abre o campo para mim inserir qualquer função, qualquer fórmula que eu quiser, tá? Nós temos os nomes definidos, né? Que é o gerenciador de nomes, que você pode colocar, se eu vou gerenciar várias células e digitar o nome para aquelas quantidade de célula, se eu quero do 1 até o 5, que digite o nome Maria, então eu vou lá e defino esse nome, e gerencio esse nome e digo, olha, da 1 até a 5, digita-se Maria, tá? Aí tem definir os nomes, que é a opção, criar a partir da seleção, tá?
Tem a auditoria de fórmulas, tá bom? Que tem a rastrear precedentes, rastrear descendentes, remover setas, mostrar as fórmulas, verificação de erro e avaliar as fórmulas. Tem a janela de inspeção, que é dentro da auditoria de fórmulas, e as opções de cálculo, se você quer calcular agora, e se você quer calcular planilha, a opção de você calcular também uma outra planilha que você está querendo chegar no resultado, abriu essa, eu quero calcular uma outra planilha, também tem essa opção, tá? Aqui dentro das fórmulas, dessa aba chamada fórmulas. Dentro também aqui da aba dados, a gente tem os grupos, obter dados externos, a conexão, classificar e filtrar, ferramenta de dados, estrutura de tópicos e análise. Dentro dessa obter dados externos, eu posso exportar ou importar do Axis, né? Axis também é como uma planilha de Excel, né? Que te dá também, consegue agrupar informações para que você filtre e faça aqui no Excel as fórmulas que você quer, os gráficos que você quer. Então, o Axis, né, como uma ferramenta do Office, ele é muito usado para você fazer planilhas de nomes e de dados, tá? Você pode também trazer da web, você pode trazer de texto. De texto é aquela opção que você capta o texto, sem ser do Word, do Excel, tá? Tem a opção também de outras fontes. Então, eu tenho um outro programa que não é esse programa do Office e eu quero captar ali as informações. Então, eu obtenho esses dados externos, tá bom? Esse de texto é mais o bloco de notas, porque o bloco de notas ele é algo só para texto mesmo, tá? Esse grupo aqui, conexões, ele é usado quando você faz uma planilha dinâmica, que você seleciona determinado campo, e aí você precisa ficar atualizando, porque ele está vinculado a uma planilha que você está digitando e alimentando. Então, ele serve para atualizar essa vinculação, viu? Aqui você define se você quer classificar, também, de A a Z. Na aba dados também tem o filtro, que tem também na página inicial, por isso que eu disse que a página inicial visual é o acesso mais rápido, tá? E tem os filtros avançados também. Aqui a gente tem a ferramenta de dados, né, que você pode colocar texto por coluna, você pode ir para essa fórmula aqui de remover duplicadas, que é automática, você seleciona 50 nomes que está digitado e quer remover o que está duplicado. Aqui tem a validação de dados, que são pouco usados, quando você precisa validar dados com outra planilha, né, então você vê a validação de dados aqui. Aqui tem a consolidar, que você pode consolidar os seus dados também junto com outra planilha. Esse teste de hipóteses, pouquíssimo usado, né? Principalmente aqui na parte de controles, né? Mas também tem a opção de você ver quais são as hipóteses possíveis de determinadas células que você digitou, tá? Aqui nós temos estrutura de tópicos, né? Que você pode pegar, colocar os seus tópicos, agrupar, né, ou desagrupar os tópicos que você fez, ou você juntar tudo e dar um subtotal, tá, dos seus dados. Aqui na análise você tem análise de dado e o chamado solver, né, que é o questionamento que faz entre uma célula e outra do Excel. Então, essa base de análise, ela também é pouco usada, a não ser ela é usada principalmente quando você está exportando de outra planilha, que todos esses grupos dados é tudo referente à exportação de uma outra planilha, tá? E aí você quer usar essa confirmação aqui para saber se os dados que você exportou está correto ou não. Temos a aba de revisão, né? Você pode ter a opção dentro também do Excel, assim como tem no Word, de você fazer a verificação da ortografia, de você pesquisar no dicionário, né, para saber se você
digitou errado ou certo, de ir no dicionário e pesquisar também, selecionar aquele nome que você digitou, e aí no dicionário pesquisar se existe sinônimos. Então, quando eu digito uma palavra, eu vou digitar analisar, e eu já repeti analisar numa outra célula, eu quero o sinônimo daquilo para me substituir. Então, eu posso clicar no dicionário e substituo, vejo quais são as opções que tem de sinônimo dessa palavra e posso substituir. Eu tenho a opção de traduzir, tá? Eu tenho a opção aqui na parte de comentários, do grupo de comentários, que é a parte de novo comentário. Você seleciona uma célula e você quer deixar um comentário oculto. Então, eu quero deixar aqui de observação que essa minha primeira linha aqui, a linha 1, significa que é um dado referente ao mês de junho. Então, eu posso inserir um comentário dizendo, olha, valor referente ao mês de junho. Esse comentário fica oculto. Você só vê essa aba comentário quando você clica na célula e aparece ela. Mas também você tem a opção de você deixar ela fixa. Que você clicando nela, vai vir a configuração e você pode dizer, ó, eu quero que esse comentário fique fixo e à mostra. Ele é muito parecido com a caixa de texto, que é o que você coloca a caixa de texto e deixa lá a observação que você quer também, tá? E nós temos também a parte de alterações, que é se você quer proteger a sua planilha ou a sua pasta de trabalho. Pasta de trabalho é se você tem uma planilha de Excel com várias subplanilhas dentro, a gente considera pasta de trabalho. Então, se nessa minha planilha eu fiz 5 dentro dessa mesma planilha, abrindo aquelas abas que eu mostrei para vocês, eu considero isso aqui uma pasta de trabalho. Ou seja, eu posso proteger tudo. Ou não, eu posso dizer, olha, eu vou proteger somente a planilha 1, a 2 e a 3 eu vou deixar sem proteção, tá? Você pode compartilhar essa pasta de trabalho, né? Você pode proteger e compartilhar, ou você pode permitir que os usuários editem os intervalos, e você pode também controlar essas alterações. Eu quero que ele veja a célula 1 e não a célula 2. Eu quero que ele veja a coluna E e não mexa na coluna H. Então, você tem todo essas opções que você pode usar, principalmente quando você tem dados que você não pode alterar na planilha. Então, geralmente você protege a coluna ou protege a linha, justamente para você não correr o risco de alguém não querendo, mas também sem querer, apague um dado que é necessário e importante na sua planilha, mas que ele pode mexer em outras células ou em outras colunas que contribuem, né, para você chegar no seu resultado final. Você tem também aqui na aba exibição, você tem os grupos, né? Que é nome de exibição de pasta de trabalho, tá? Essa exibição se você quer exibir normal, ela fica desse jeito que tá aí mostrando para vocês. Vocês têm um layout da página que vai dizer para vocês se ela tá configurada, a sua planilha tá configurada. A visualização da quebra de página, que é onde te diz, a gente chama de quebra de página, o espaço que compreende, a linha de impressão. Ou seja, se eu visualizo a quebra de página, eu posso puxar a quebra de página até onde a célula ou a coluna que eu quero, para ela entrar na linha de impressão. Entrar na planilha lá que eu quero imprimir. Olha, eu quero imprimir ao invés de eu ir lá no layout de página, ficar digitando que eu quero 85% para poder caber a planilha inteira, 50% para caber a planilha inteira, eu posso simplesmente visualizar a quebra de página e puxar até onde eu quero imprimir, tá? Aí a gente tem uma aba mostrar, que é mostrar as linhas de grades, barras de fórmula e títulos. Tem a parte do zoom, né? Se dá o zoom, né? O zoom na seleção, seleciona uma aba, você quer dar zoom só na célula ou só naquela célula. Tem a parte das janelas, se você quer abrir outra janela. Se você quer organizar as janelas do Excel que você já tem, abriu. Se você quer congelar um painel. Painel a gente considera tanto a linha que está aí com as letras,
como também a parte que tem os números. Isso é considerado painel. Então, quando você mexe na barra de rolagem, seja subindo, seja descendo, a parte de cima some ou a parte de baixo some. Então, você tem a opção de congelar. Isso é usado principalmente quando você não quer se perder na coluna. Então, vamos dizer que eu coloquei a coluna aqui de data. Se eu baixar a barra de rolagem, essa data, as de cima vai sumir, porque eu estou baixando. Se eu subir, as de baixo também vão. Então, quando eu ponho um congelamento aí, nessa barra, eu tenho o título, que é a data. Então, eu sei que aquela coluna se refere à data para eu não me perder, tá? Então, é muito para você visualizar os dados de acordo com a nominação de cada coluna que você colocou, tá? Se você quer dividir ou se você quer ocultar também, tá? A coluna. Você tem o espaço, o salvar espaço de trabalho, né? Que é onde você salva o seu espaço de trabalho. E você tem alternar as janelas. E tem também a parte dos macros, que a gente usa muito no intermediário e avançado. Conceitos básicos do Excel. Componentes do Excel pasta. É denominado pasta todo arquivo que for criado neste software Excel. Tudo que for criado e posteriormente será um arquivo, porém consideramos uma pasta, tá? Então, aqui embaixo tem a demonstração. Eu abro uma pasta de Excel e dentro dela eu consigo criar planilhas. Então, essa partezinha que eu estou criando as planilhas são as minhas pastas, tá? Uma planilha é considerada a parte... Desculpa, pasta é a planilha, a primeira planilha que você abriu, a planilha mãe, e depois dentro você pode criar as planilhas, tá? Aqui tá até 3, mas você pode criar infinitamente aí de planilhas, viu, gente? A planilha é considerada a parte onde será executado todo o trabalho, por isso esta é fundamental. Se não temos planilha, não podemos criar qualquer cálculo que seja. Então, nos dá o entender que em uma pasta contém planilhas e que cada planilha possui um total de 16.777.216 células. Podemos localizar uma planilha através dos nomes que elas receberam inicialmente. Plan 1, Plan 2, Plan 3, Plan 1, Plan 11. Ou você pode colocar meta, etapa, cronograma, ou mês 1, mês 2. Você pode renomear com o que for mais fácil para você. Na parte inferior da área de trabalho, que recebe o nome da guia de planilha. Observação, dentro de uma planilha estão contidas as colunas, linhas e células. Cada planilha que você abre tem a mesma coisa que tem na outra. Vai ter todas as ferramentas, vai ser a mesma coisa de você abrir o Excel a primeira vez. Então, quando está tudo em branco, para começar o trabalho, então, quando você cria uma planilha, você abre também a mesma janela para você começar a digitar ou fazer fórmula, cálculos, gráficos. Planilhas e arquivos. Aqui, ó, vocês podem ver que está azul, é um Excel já anterior ao Office 16, e no Office 16 você vê, ó, já vê mais o verdinho, então é o que muda. Toda vez que você clica nessa planilha com o botão direito, ela vai te dar opções, que são opções rápidas, que você pode fazer na sua planilha, as mais usadas muitas vezes, né? Então, tem aqui, ó, inserir, excluir, renomear, mover ou copiar, porque você pode ter uma planilha e querer copiar ela só para fazer algumas alterações, ou para deixar uma cópia fiel. Exibir código, proteger planilha. Você pode pegar essa planilha 1, colocar uma cor aqui, nessa cor de guia, que é chamado guia. Então, onde está o plan 1 aqui, eu posso dizer que ela vai ser vermelha. Plan 2 vai ser azul, Plan 3 vai ser verde. Eu posso ocultar essa planilha, se eu for enviar para alguém e eu não quero que essa pessoa veja esses dados da planilha 1, eu posso ocultar.
ou eu posso selecionar todas essas pastas aqui, até mesmo para imprimir todas de uma vez, por exemplo. Posso selecionar todas, a 1, a 2 e a 3, clicando aqui, ó, selecionar todas as planilhas. Aí eu seleciono da 1 até onde estiver planilha, tá? Vamos parar aqui, que a gente fala sobre colunas, linhas e células. Pessoal, eu quero saber de vocês agora se está indo bem, se está tudo certo, quem está com dúvida, quem quer tirar alguma dúvida agora. A Lucinei está com a mão levantada. Não sei, Lucy, Tá? tu quer falar Pronto. alguma coisa? Tem mais alguém? Posso falar? Eu Pode até sim. tinha baixado, né? Que ali no chat, a, a Maria Morim também estava com dificuldade de encontrar a setinha enquanto você ia dando as orientações para acompanhar ali mais fácil a tua explanação, né? Então, eu levantei aquela hora para ver se dava para... Mas eu não quis te interromper. Eu não sei se outras pessoas tiveram essa mesma dificuldade. De achar a setinha? Como assim? Eu acho que eles estavam se referindo ao cursor, Isso, cursor. mas eu não sei se dá para pôr cor ali, deixar o cursor mais visível. Você fala da apresentação? Sim. Para não se perder na apresentação, é isso? Exatamente. Conforme você foi indo na página inicial, inserir, layout, todas aquelas abas ali, eu acho que algumas pessoas se perderam porque não encontrou a setinha, não encontrou o cursor, sabe? Entendi. Eu acho que não é o cursor mesmo, é a setinha, onde tu ia marcando, às vezes a gente não enxergava onde a seta marcava. Cursor é quando a gente escreve, né? Aquilo é uma setinha, uma flechinha. Mas a gente chama também de cursor. Aquilo que a gente não enxerga. Ah, vocês não estão enxergando a seta quando eu estou falando sobre um determinado, né, assunto, aí eu tenho que colocar lá, explicar primeiro aquele assunto, e aí vocês estão se perdendo, né? Entendi. Tá. Ó, mais alguém? Alguma dúvida? Ó, aqui a Eva falou assim, estava um pouco distante da tela, difícil de enxergar. Assim, quem está no celular, principalmente, vai ficar mais difícil, porque no celular já tem a parte que que fica mostrando os participantes também, e aí vai ter que dividir ainda com a tela que eu estou fazendo a apresentação. Então, no celular é sempre mais difícil para você visualizar a apresentação. Aí o que tem que fazer? A gente tem que pegar mais o lado da fala. Então, assim, as explicações do que eu estou falando, mais do que a demonstração que está lá, tá? Pronto, aqui está dizendo que dá para dar zoom na tela, tá, Franciele Nunes? Ó, o importante é o seguinte, no final dessa aula eu vou passar também esse material para vocês, tá? Para vocês também darem estudada, vai ser colocado no grupo, tá bom? Para vocês. Ó, sobre tudo aquilo que a gente falou, eu vou abrir agora uma planilha de Excel e vou mostrar para vocês que vai ficar mais fácil do que a apresentação. Eu acho principalmente para identificar o cursor. Eu vou colocar o cursor de uma outra cor, de um outro formato, que também tem essa opção, né, que é a setinha ou a mãozinha, para ver se fica mais fácil de vocês visualizarem, viu? Como eu apresento, eu não consigo ler as mensagens para vocês, tá? Senão, eu não consigo ver a página da apresentação. Só um minutinho, que eu vou aqui apresentar a planilha de Excel para vocês. Fica melhor. O que pode combinar, Celiane, dependendo da relevância, é pedir para a Ana Inês, aí que está assessorando, ela te informar, às vezes, uma situação que surge do público, já que você não está visualizando. Pode ser, pode ser. Eu vou na outra aula,
testar como é que faz para me dividir a tela, tá? Ou você Aí eu pode acho que fica até também mais fácil. passar os slides para a gente projetar para ti. Ah, é verdade. Verdade. Também pode ser isso, né? Porque aí, pelo menos eu fico vendo e dá para mim olhar as mensagens, tá? Ó, eu estou apresentando aí uma planilha de Office 16, tá? Então, vamos lá. Aqui, quando eu falei de arquivo, ó, aqui tem toda aquela opção. Se você vai abrir uma nova aba, vocês estão enxergando o cursor? Eu consigo enxergar porque eu estou no Note, mas pode ser que quem está no celular não consiga. Se ele brilhasse, facilitava, né? É. Peraí que eu... Se ele brilhasse, seria ótimo, né? O alfinete, a opção alfinete, a Maribel está sugerindo, A opção alfinete? sim, para fixar ali. É que aí saem as outras pessoas, fica só a tela da apresentação. Não entendi. A gente pode escolher fixar uma das telas, tá? Por exemplo, tu tá falando, eu posso fixar e aí só aparece tu para mim no meu celular. Eu posso fazer isso na apresentação, daí ela fica maior e nós que estamos assistindo a aula saímos da tela. Eu acho que eu entendi. Mas aí, nesse caso, é vocês que fazem isso para ficar maior para vocês, é isso? Sim. Exato. Principalmente para quem está no celular, pode ajudar. Ah, entendi. Tá, e como é que as pessoas encontram o alfinete no celular? Para mim, ele estava na barrinha, aonde está aparecendo a apresentação, fica ali os ícones, sabe? E aí aparece ali o alfinetinho. Será se depende de celular ou... Pelo que eu É Maribel. entendo, Celiane, é só a pessoa colocar o cursor dela ali na tela, vai aparecer o alfinetinho, ela clica em cima, não é isso? Do celular ou do notebook. Eu fiz isso e deu certo aqui. Aparece Deu certo só. aí? Mas alguém precisa também fazer esse procedimento? Bom, eu estou completamente perdida, eu não consigo nem visualizar a página aí. Eu tô só visualizando as pessoas que estão aqui e eu não consigo mudar. Eita. Ó, para vocês que estão aí, eu coloquei o cursor agora num verde bem vivo. Não sei se vai adiantar para vocês, mas se quiser eu posso mudar para vermelho. Deixa eu ver se tem a cor vermelho. Tem. Eu vou colocar um vermelho, então. Pode ser que fique mais fácil. Pronto. Vamos ver se vocês conseguem visualizar melhor. Ó, consegue? Sim, ficou bem melhor, prof. É, né? Então, ó. Agora o cursor fica melhor. Só não tem como aumentar ele. Mas, ó, aqui é onde tem o acesso mais rápido. Então, aqui vocês têm a opção de criar um novo documento, que é uma nova pasta de trabalho, né, em branco. Você tem a opção de abrir um arquivo que você recentemente fechou.
Você tem aqui a parte de informações, que vai dizer informações sobre Excel. A parte de salvar, muitas vezes usada quando você já renomeou seu arquivo, quando você deu o nome, já salvou ele, aí você faz alguma alteração, você pode clicar aqui em salvar. Ou seu arquivo ainda não tem nome, ou você precisa alterar o nome, você salva como. Ou imprimir, compartilhar, exportar essa sua planilha, publicar a sua planilha ou fechar, tá? Essa parte de conta, comentários e opções é aquela parte mais técnica que você tem a sua conta, que é a conta quando você entra no seu notebook ou computador, se tem algum comentário lá sobre o Excel, enfim. E cada vez, ó, que a gente clica, ó, abre aqui, ó, um leque de opções, ó. Sempre tem, sempre tem. Viu? E essa é a página arquivo. Aí aqui a gente vem a aba arquivo. Aqui a gente tem a aba página inicial, né? Que eu falei para vocês, tudo que tem a setinha significa que vocês têm várias opções. Então, se eu quero colar, eu tenho inúmeras opções de colar. Eu tenho, ó, eu vou pegar o cursor, colocar nessa primeira aqui e esperar. Ó, ele já me deu aqui, ó. Manter formatação original. Ou seja, eu tinha copiado um link de um e-mail e ele fica registrado na memória. Ou seja, se eu quiser copiar, ele vai entender que o último texto, a última coisa que eu copiei, eu estou tentando colar nessa planilha, tá? Eu tenho a opção fazer correspondência com a formatação de destino. Essa opção 1, que é manter a formatação original, significa que se eu copiei o texto, colei aqui, ele vem da mesma forma que ele estava no outro documento. Seja negrito, sublinhado, ele vem da mesma forma. Quando eu tenho aqui fazer correspondência com a formatação de destino, significa que ele vai ser formatado de acordo com o que está a minha planilha. Então, minha planilha, se eu ver, ela está na fonte calibre, tamanho 11. Então, o meu texto lá que eu copiei, ele vai vir aqui e adaptar na mesma fonte, na mesma tamanho da fonte que a planilha está formatada, tá? Eu tenho as opções aqui também de consultar a web, que é atualizar, nunca usa, e essa de colar especial. Colar especial. Aí aqui, como foi só um texto, então ele vai ter a opção meu de HTML, que é o texto simples, texto Unicode ou mesmo texto. Então não tem muitas opções. Quando você vai copiar do Word, por exemplo, você copia lá, você tem a opção de colar também com imagem, que é a mesma coisa do Word. Então, abre-se aqui outras opções de você colar, tá? De fazer referência. Se você abre aqui, ó, o copiar, e prestem atenção, toda vez que eu coloco aqui no ícone, ele te dá o que é e os atalhos que você tem no seu teclado para você poder utilizar. Eu uso muito atalho no meu teclado, então eu uso pouco mouse, até mesmo para adaptar mesmo. E também porque muitas vezes eu não tenho mouse ali para usar e eu vou no teclado e acho muito mais ágil eu ir nos comandos. Então, assim, eu coloquei, ó, no colar, ele disse, ó, colar. Eu posso usar o comando Ctrl mais V, que é essa tecla CTRL. O mais você não digita, o mais ele só está dizendo para você digitar as duas, você segurar as duas ao mesmo tempo, tá? Não significa que você vai segurar aqui a opção do mais, não. Então, se eu disser aqui um Ctrl, essa teclazinha que está aí, mais o V, ele cola, tá? A tesourinha recortar. Então, ele vai vir também a descrição, recortar,
que a tecla Ctrl e a tecla X, apertada ao mesmo momento, ele vai fazer essa parte de recortar. Ele remova a seleção e a coloque na área de transferência para poder colar em outro lugar, tá? O computador ele identifica como área de transferência. Então, você recortou, eu fui aqui, ele está dizendo que o Ctrl X, ele fez assim, ele foi para a área de transferência. Qualquer lugar que eu for, seja o Word, seja Excel, PowerPoint, qualquer ferramenta do Office que eu for usar, se eu fizer o comando de colar, que é a tecla Ctrl V, ele vai colar aquilo, é a última informação que foi para a área de transferência. Viu? Esse pincel é o pincel de formatação. Você foi lá e digitou uma planilha toda, e aí na última linha você copiou os dados de uma outra e veio com a formatação errada. Aí eu quero pegar a formatação da planilha toda e jogar só nessa célula. Então ela fica assim. Maria. Tem duas formatações diferentes. Eu quero que o nome Maria tenha esteja na mesma fonte, no mesmo tamanho desse e-mail que eu copiei aqui. Então, eu vou aqui, ó. Área de transferência. Clico no Maria. Pronto. Aí ele entendeu que você quer formatar essa célula igual a que você selecionou. Entendeu? Tá? Ó. Aqui na fonte, você tem inúmeras fontes que você pode usar. Fonte é a letra, o tamanho, o estilo, tá? Aqui é o tamanho da sua letra, se você quer 10, 14, 70, 48. Aqui é se você quer negrito, ó, ele vai te dar negrito se você apertar também essas duas teclas. Ele vai também fazer essa função de negrito. Aqui é o itálico. Aqui é o sublinhado. Aí aqui ele te dá a opção. Você tem a opção do sublinhado simples, né? Uma única linha, ou se você quer sublinhar duplo. Ele vai te dar aqui 2 linhas para você. Vou botar tamanho 20. Ó. Maria ficou com 2 linhas. E eu tenho a opção de colocar uma única linha. Tá? Aqui eu defino como é que eu quero. Se a borda da minha célula ou da planilha, eu posso selecionar 10 colunas, 10 linhas e dizer que eu quero a minha borda completa. Borda inferior, ele vai pegar só o último aqui, ó. Vou até aumentar para vocês aqui. Ele colocou uma linha aqui embaixo. Se eu disser que eu quero a borda só em cima, eu tenho a opção de dizer que é só em cima. Se eu quero ela toda, ó, ela já tá com borda. Essa borda, eu posso também aumentar a intensidade dela, deixar ela bem mais escura. Como é que eu faço? Eu vou deixar ela assim. Então, ela ficou bem mais escura. A gente chama de barra externa. É isso? É, expressas. Se você ver, parece que ela puxou um pouquinho a letra para frente, tá? Então, tem borda inferior dupla, espessa, inferior. Aqui é a formatação que você vai dar para cada célula dessa sua, tá? Aqui tem que desenhar a borda. Então, se eu clicar aqui e dizer que eu mesmo quero desenhar, eu vou desenhar 1, 2, pronto, só quero essas. Só quero a de cima. Só quero a de baixo, tá? É a opção de desenhar. Aqui eu desenho a grade. A grade, ó, vocês vão ver que quando eu clicar, ela vai dar a opção, ó.
Você vai ter também a grade. Eu posso selecionar isso aqui, ó, e dizer que a minha grade, isso aí só, tá vendo? Então, a grade, você seleciona mais de um, ela vai toda, tá? A borda, não, ó. A borda, se eu for aqui, ó, é só borda. A do meio não vai. Não vai em grade, vai só em borda, viu? Ó. Se eu quero apagar, apaguei. Pronto. Se eu quero cor na linha, vermelha, tá? Isso é o estilo de linha. Ah, eu quero essa linha mais bonitinha aqui. Pronto. Viu? Aí nós temos a opção do alinhamento aqui. O alinhamento é... Para você sair de borda, vocês têm que clicar de novo aqui e sair, viu, gente? Em qualquer uma daquelas opções aqui de borda, que não seja desenhar, e aí você sai automaticamente da canetinha para desenhar. Então, aqui, ó, nessa parte aqui, alinhar em cima, alinhar à esquerda, então, ó, centralizar, alinhar direita. Então, qualquer item daqui que você clicar com o mouse, ele vai te dizer o que que é. Não tem como errar o Excel por causa disso. Se você tiver paciência de ler, ele vai te dizer, ó, orientação. Gire o texto na diagonal ou na vertical. Esta é uma ótima maneira de rotular colunas estreitas. Maria é nome. Esse aqui é e-mail. Eu vou rotular. Eu vou clicar e vou dizer que eu quero o texto na vertical. Olha aí como ele vai. É meio. Eu vou dizer que eu quero ele inclinado. É meio. Então, você pode... É meio. Então, você pode girar esse texto do jeito que você achar que fica mais visível e melhor. É mais para a parte de organização, que é perfeita para organizar, viu? Então, você pode organizar do jeito que você achar visualmente bonito, legal, viu? Esse daqui diminuir recuo, que é mova o conteúdo aproximando-o da borda da célula. Significa o seguinte. Vou dar espaço. Espaço. Vamos recuar. Ele vai recuar. Já está recuado. Ó, pronto. Aqui não tem mais espaço para ele recuar, que é diminuir o recuo. Aqui eu vou aumentar o recuo dele, ó. Pronto. Aí aqui eu diminuo. Aqui topou. Aqui já é linha de o máximo que ele consegue recuar, tá? Mas aqui é para você mover. Que você pode fazer muito bem colocando ele na direita, na esquerda, né? Aí você tem essa opção. Vamos clicar para ver se aparece. Peraí, aqui. Pronto. Quebra do texto automático. Quebra texto extra longo em várias linhas para poder vê-lo integralmente. Significa o quê? Celiane Rodrigues de Oliveira. Quando eu digitei aqui, meu nome sumiu,
da primeira aqui. Eu quero que meu nome apareça completo. Ele tem a opção de clicar aqui na quebra de texto, que são textos extra longos, que vai para várias linhas, para poder eu ver ele integralmente. Estou vendo ele todo, Celiane Rodrigues de Oliveira. Beleza? Pronto. Ou o meu nome tá pegando duas células. Eu não quero o nome assim, eu posso mesclar a célula, Celiane? Pode. Então, vamos dizer aqui. Maria Joana. Essas duas aqui correspondem nome. Então, em vez de eu repetir nome aqui também, eu vou mesclar. Eu vou dizer que essas duas aqui, célula, é referente a nome. Eu faço o quê? Eu clico aqui. Mesclar e centralizar. Combine e centralize o conteúdo das células selecionadas em uma nova célula maior. Este é um jeito excelente de criar um rótulo que se propague por várias colunas. Pronto. Eu vou botar outra Maria aqui. Seleciona de baixo. Mesclo duas vezes. Toda vez que você clicar aqui, que você for adicionar uma outra célula e clicar aqui no mesclar, ele vai voltar à anterior. Você pode ver. E aí você vai clicar novamente para ele ir para até onde a célula que você quer. Então, eu vim aqui, está selecionado. Ele disse, olha, entendi que você selecionou mais uma e eu estou desfazendo. Se você quer selecionar de novo, você tem que clicar mais uma vez. Não precisa nem clicar aqui na célula de novo, não. Deixa selecionada a que você quer, clica de novo, ele vai selecionar. Ah, mas o nome ficou lá embaixo. A gente centraliza ele aqui, ó. Alinhar o meio. Tá? Aqui, ó, nessa setinha aqui, ó, configurações de alinhamento. Eu não mostrei para vocês aqui, ó. A área de transferência, não abre muitas coisas. Aqui na fonte, vai abrir tudo isso aqui, que vocês podem fazer tudo aqui dentro, já visivelmente, tudo que tem aqui, vocês já têm aqui visível. Alinhamento, tudo que vocês têm, visivelmente também, tem aqui, ó. Tá? A parte de número. Aqui, formato de número de contabilização. Formatar como dólar, euro ou outra moeda. 200. Nesse formato, eu posso entender que ele é um número, uma quantidade, 200 itens. Se eu quero transformar ele em dinheiro, eu vou clicar uma única vez aqui. Ele virou em real, porque todo Office aqui, ele vai dar a primeira opção em real. Mas é 200 euros, Ciliane. Então, ótimo. É euro? É. Não, não é euro, não. É dólar, Ciliane. Estados Unidos. E outra moeda? Mais formatos contábeis. Aí ele vai abrir aqui, ó. Símbolo. Armênico, russo, chinês, espanhol. Vai ter vários aqui, ó. Vários. Mas o que a gente mais usa é esses três que estão aqui. Ou ele é aqui a nossa moeda local, ou ele é a moeda dos Estados Unidos, ou ele é euro. Os três mais usados. Ah, Celiane, os 200 aqui não é dinheiro, ele é percentual. Pronto. Celiane, tem muito zero aqui, pode diminuir? Pode. Como é que eu faço? Aumento? Não. Bora diminuir? Desculpa, eu diminuo, esse aqui é diminuir, ó, recuar. Não existe mais, ó. Não tem como eu recuar, porque eu já digitei 200%. Então, vamos lá? Vamos. Diminuir. Se aqui tivesse alguma numeração depois da vírgula, só vai aparecer se você aumentar aqui as casas decimais. Ah, diminui a casa decimal. Tá? Ah, Celiane, aqui é o separador de milhas.
No separador de milhas, significa assim, eu vou botar R$ 2.000, 3 números. Tal ponto, que é o separador de milhas. Percentual, tá aqui, separador de milhas. Contábil. O separador de milhas, eu digo para eles quantas casas decimais eu quero depois da vírgula. 3. 4 depois da vírgula. Então, esse daqui é somente para você diferenciar os 1.000. Aqui embaixo não tem fórmula. Se você digitar os 2.000, vai ficar assim. Ah, mas é R$ 2.000, eu quero com esse separador aqui, que é o ponto. Se eu botar aqui em moeda, ou se eu botar aqui, ele vai dar o separador de milhas, viu? A única diferença entre o separador de milhares com a moeda é que aparece o cifrão aqui na frente, né? Indicando a moeda. Pode colocar? Pode, se você achar necessário, pode. Mas todo mundo sabe que se colocar assim, refere a dinheiro também. Agora, você quer colocar para dizer que isso aqui é real? Pronto, reais. R$ 2.000, tá? Aqui é a formatação condicional. Quando eu falei para vocês que tem algumas fórmulas que o Excel, essas fórmulas mais simples, o Excel entende que é regra. Então, você pega duas células, realce, regras de realce de célula. Que é real, o que que ele faz? Ele pega qualquer um desses comandos que está aqui, ó, direita, e ele coloca o realce de uma cor. Viu? Essa parte aqui, que é mais complexa, a gente vai aprender no intermediário ou no finalzinho desse, tá? Porque eu posso, ó, simplesmente fazer o seguinte, ó. Valores duplicados. Aí ele tá dizendo, ó, valores duplicados, preenchimento vermelho claro e texto vermelho escuro. Ok. Então, eu vou selecionar aqui a coluna, que é onde eu quero valores duplicados. Aí ele já identificou. Ó, Silene, tem 2 valores de 2.000. Será que está repetido? Tá? Então, isso aqui é uma fórmula bem básica. E tem várias aqui, que é regra do primeiro para o último, barra de escala, escala de cores, conjunto de ícones. As novas regras, limpar a regra e gerenciar regras. Essas mais simples aqui de identificação, ele considera regra. Formatar como tabela. Pronto. Estou formatando como uma tabela. Aí, quando é como uma tabela, ele identifica que ele precisa ter esse título. Que pode ser laranja, que pode ser cinza. Viu? Aí nós temos a opção de estilo. Bom, eu vou colocar um estilo ruim. São tudo cores. Tudo cores. Ó. Vai mudando e você vai brincando com as cores. Viu? Pronto. Aí tem essa opção de inserir. É essa opção que você pode inserir a célula. Ó. Ela vai te dar também a opção de ter os comandos dentro do seu teclado, sem precisar você clicar com o mouse, tá? O importante de você aprender um pouco os comandos do teclado é que se você o mouse parar de funcionar, tanto se for no notebook ou se você não tiver mouse, você pode trabalhar somente com o teclado, não é necessário o mouse. Aqui eu posso inserir a linha. Ah, eu coloquei aqui o 2.000. Ah, eu quero colocar uma linha aqui, porque eu esqueci de digitar aqui, que tem outro número. Eu vou inserir, então.
Aí eu digo, eu quero inserir uma célula ou quero inserir uma linha na minha planilha? Ou não, vou inserir uma coluna toda. Pronto. Ah, eu quero inserir uma linha porque eu quero que tenha todos os dados. Uma linha a mais. Não, vou inserir só uma célula. Vocês entenderam? Então, eu vou inserir uma célula. Quando eu vou inserir uma célula, significa que os números ou o que foi digitado naquela coluna, ou ela vai para cima, ou ele vai para baixo. Ou eu tenho a opção de a linha inteira descer para baixo, ou a coluna inteira. Então, vamos lá. Eu quero deslocar para baixo, que eu vou colocar logo acima. Essa coluna não vai. Que ela entendeu que você disse que somente queria uma célula a mais e não toda a planilha, tá? Se eu quiser que desloque a planilha inteira, mesmo clicando aqui, eu disse, não, eu vou botar a linha inteira. Insere uma nova linha inteira. Então, vai tudo para baixo. Aqui, eu parei aqui. Aqui, esse eu quero excluir. Ah, Sirene, eu coloquei uma linha aqui, eu quero excluir essa linha. A mesma coisa, eu vou excluir só a célula, eu vou excluir a linha da planilha inteira, eu vou excluir só a coluna da planilha, ou eu excluo a planilha inteira? Tá? Ah, eu vou excluir a linha. Ó, sumiu. Excluiu. Não, vou excluir só a célula. Tá, mas as outras você quer que vá para cima, para baixo? O que que você quer fazer? Ah, eu quero para a esquerda. O número já veio para cá. Viu? Então, você tem todas as opções de comando. No Excel, gente, é necessário a gente ter bastante paciência e muita concentração. Muita. Porque o que acontece? Se eu digitar um nome errado aqui, ao contrário do Word, vamos lá. Eu vou colocar processos ao contrário. Ó, errado. Processos. No Word, automaticamente isso aqui ficaria vermelho. Ele identifica que teu nome está errado, esse nome está errado, tem alguma coisa errada. O vermelho é isso. Vermelho significa esse nome não está correto. Atenção. No Word. No Word, quando está azul, está correto, mas precisa de um ajuste. É isso. Mas o vermelho significa atenção. No Excel, não tem essa opção. Ou seja, eu preciso ter o máximo de atenção. Qualquer vírgula colocada errada, ponto colocado errado, número colocado errado, você perde toda a fórmula que você está fazendo. Ela vai dar erro. Se eu colocar o número 1 aqui, e nesse eu botei um ponto, nesses outros eu não coloquei, se eu fizer uma fórmula, ele identificou esse ponto, esses dois ele não vai somar. Ou ele vai somar esses dois, e esse aqui ele não vai somar. Então, tem que ter muito cuidado e muita atenção a mexer com Excel. E digo para vocês, tenham bastante paciência, porque o Excel nunca é errado. Só é quem está errado, é quem está. As informações que colocou, quem colocou as informações colocadas não estão corretas. Porque muitas vezes você coloca um nome aqui e dá um espaço aqui. Se você der um espaço nesse nome e nesse aqui você não deu, esse daqui não entra na fórmula. Se você fez o cálculo dizendo que tem que pegar só o nome sem esse espaço, você disse, eu quero selecionar isso aqui, quero que ele pegue todas as colunas que tenha essa mesma descrição, esse aqui ele não vai pegar. Porque ele tem espaço.
Ah, mas a parte de alinhamento da configuração vai pegar? Pega. Tanto faz ele estar no meio, do lado, para cima ou para baixo. O que interfere na fórmula é se você colocou algum caractere ou se você deu algum comando diferente do outro. Eles precisam estar iguais. Não a maiúsculo ou minúsculo, não. Iguais que eu digo sem nada de interferência dentro da célula. Dentro da célula não há nada de interferência. Ó, nada. Se aqui tiver um ponto, é uma interferência. Se tiver um espaço, é uma interferência de cálculo. Viu? E aqui você formata a altura da linha. Ah, eu quero ajustar a altura da linha. Eu não quero definir. Eu quero que o Excel diga que o tamanho dessa linha tá bom. Aí ele faz o ajuste automático. Na maioria das vezes, ele mesmo faz por ele próprio. Não precisa usar o autoajuste da altura de linha, tá? Largura da coluna. Também você consegue fazer isso com 2 cliques em cada linha dessa. Ó, se eu apertar o botãozinho do mouse, o esquerdo, der 2 cliques, a célula abre. Só vai para a letra D. Aqui ele pega D e E. 1, 2. Só a letra D. Não conseguiu dar esse comando? Como é que eu faço então? Ficou aqui 2 setinhas, uma para cada lado. Significa que eu posso arrastar tanto para a minha esquerda quanto para a direita. Então, aqui, se eu segurar com o botão esquerdo do meu mouse, eu posso fazer isso. Ó, eu estou segurando somente um botão do mouse, é o esquerdo. Pronto. Movo para onde eu quero. Ah, eu quero até o final aqui. Movi. Não, eu vou tirar aqui, eu quero só metade. Movi. Viu? Então, aqui significa que eu posso mover para qualquer lado. Setinha para baixo significa que eu vou selecionar minha coluna toda. Beleza? Quadradinho assim, eu só seleciono a célula. Viu? Então, aqui tem tudo. Ocultar ou exibir. Se eu quiser renomear minha planilha, cor, mover, proteger, bloquear a célula, formatar a célula, tá? Aqui é a parte de soma, média, contar os números, máximo, mínimo. Isso aqui a gente usa para fazer as fórmulas, para somar, que a gente vai aprender mais na frente. Esse aqui é o filtro. Filtrar, quando eu tenho vários números digitados e eu preciso encontrar um único, eu faço o filtro. Aqui, se eu quero classificar de A a Z, então, Maria vem depois de Joana. Como é que eu faço para Maria ir lá para depois? Bora classificar de A a Z? Expandir a seleção? Ok. Não vou expandir. Ó. Eu vou classificar só isso aqui. Esse aqui, ó. Você viu como ele não vai o comando? Ele identificou que aqui tem alguma coisa de interferência. Vamos ver se ele vai ou o que está acontecendo. Vou selecionar ela inteira. Aí tinha um espaço aqui. Maria foi para baixo. Ó. Ele identificou que tinha mais uma célula aqui digitada que estava em cima. E aí, ó, ele fez somente dessas. A parte do filtro. E aqui é localizar. Quero localizar Maria. Pronto, localizou. Celiane. Não é possível, porque a Celiane não está aqui, ó. Celiane está aqui embaixo. E existem muitas células aqui em branco.
para eu dar os comandos que eu quero, preciso que a planilha esteja preenchida sem nenhuma interferência. Células em branco é uma interferência, sim. Impossível de fazer pesquisa, impossível porque ele corta. Ele está dizendo o seguinte: daqui para cima é um dado, perdeu-se aqui, e se eu quiser procurar daqui para baixo, eu vou ter que unir para poder pesquisar. Ele sempre vai tentar pesquisar as primeiras que são digitadas. Entendeu? Que aqui você cortou a planilha. Entendeu? Localizar, substituir, ir para especial, fórmula, anotações, viu? Usa muito substituir quando você tem uma planilha com várias, aí eu quero localizar Maria e eu quero substituir por Joana. Substituir tudo? Sim. Virou tudo Joana. Fizemos 2 substituições. Viu? Pessoal, eu pensei que ia ser uma aula mais rápida. E a gente já está às 20h49. Tem alguém com a mão levantada? Deixa eu ver aqui. Eu acho que não. Tem uma pergunta no chat, Sônia. Celiane. Tem? Pronto, deixa eu ver E aqui. tem a Sônia inscrita também. E se eu não tiver mouse para clicar com o botão direito, somente o teclado, é possível trabalhar? Sim. Ó, sem o mouse você faz tudo. Onde? Tem no seu mouse uma seta de subir e descer, que ela fica com as setinhas para cima e para baixo. Então aqui, ó, Maria, não estou usando o mouse mais. Ah, Joana. Maria. Ah, eu quero selecionar. Vou para a opção Shift, e a setinha para baixo, eu seleciono para baixo. Quero só selecionar de baixo para cima esses dois. Shift, aqui. Que é outra parte que a gente vai ter, que é a parte do teclado. Para a gente aprender muito a usar também, porque tem que aprender a usar o teclado no Excel. Tá? Então, assim, não tem o mouse, dá para mexer. Viu? Tudo é possível sem o mouse. Se eu disser assim, ah, eu quero abrir essa célula para botar Joana Silva, eu vou fazer a F2. Pronto. E eu não tô com o mouse, gente. Vocês vão depois, a gente vai fazer depois uma aula só disso. Pronto. Então, você faz tudo só com o teclado do seu computador. Tá? Quem tem o mouse do notebook consegue trabalhar, né? Mas quem não tem nenhum mouse no notebook, tá só o teclado, não tá faltando, consegue trabalhar. Tem uma função que depois eu vou passar para vocês e deixar fixo para vocês, que é a função que é para ativar, né, as funções do Excel, né, do teclado, na verdade, que serve para você fazer qualquer coisa, né? E aí, mais na frente, eu vou passar para vocês. Agora, vocês só me sinalizam se eu tenho que passar logo, fazer esse material para passar lá no grupo, porque vocês já ficam com essa função, com esse material para ativar, principalmente quem não tem mouse. Viu? Mais alguém quer falar? Eu queria falar, eu estou olhando aqui, a minha tela não é igual à tua. Esse monte de coisa que tu tem na tua, a minha é diferente. Por quê? Porque eu estou trabalhando com Office 16. Provavelmente o seu é um anterior ao que eu estou aí. Tá? Como é que eu descubro qual é o meu Office?
que é qual a versão do meu Excel. Para mim saber a versão do meu Excel, eu vou pegar o mouse com o botão direito, né? Em cima do íconezinho do Excel que está aberto, ele vai te dar um nome aqui, Excel, certo? Você vai clicar em cima com o botão direito também, e ele vai te dar propriedades. Você consegue fazer isso? Não. Coloca o cursor em cima da planilha do íconezinho de Excel. Lá na área de trabalho. Na área de trabalho. Ele vai estar aqui embaixo, na sua barra de baixo. Ah, tá. Tá? Você pega, colocou o cursor, você tem mouse? Tem. Pronto, clica com o botão direito do mouse em cima desse ícone do Excel aqui na barra de baixo da área de trabalho. Direito. Direito. Tá. Precisar fixar, de iniciar, mais e desinstalar, é isso? Você não apareceu propriedades? Não. Não, eu também só consegui com ele na área de trabalho. Aqui embaixo, nessa barra de ferramenta, aqui embaixo, não dá também. Parece o que apareceu para ela. Pronto. Aí tem as opções dos últimos abertos. Eu vou mostrar a minha tela aqui para vocês verem melhor como é que eu faço. Bem melhor. Peraí. Só para vocês terem ideia como que a gente pesquisa. Vou pegar a tela cheia. Compartilhar. É a tela do meu computador. Ó, tá aqui. Eu não tenho a opção de Excel aqui na minha área de trabalho. E qual a versão do meu Office? Eu tô com a planilha aqui, ó. Vocês estão vendo a seta? Ó, aqui embaixo. Ó, aqui eu considero o meu ícone de Excel. Então, aqui, se eu parar aqui o meu mouse e clicar com o botão direito, ele vai me aparecer essas opções. Inclusive o nome Excel. Eu vou até o nome Excel. Tá, embaixo aonde? Qual o negocinho ali embaixo? Põe de novo lá embaixo. Põe de novo lá embaixo para mim. Aqui, ó. Tá vendo? Tu tá vendo o meu... Ó, aqui, ó. Quando você abre uma planilha de Excel, o verdinho aqui é o meu Excel. Ó, se eu clicar com o botão aqui, ele aparece aqui para mim, ó. Excel. Eu vou clicar nele de novo com o botão direito. Ele vai me dar propriedades. Aí eu tenho aqui, ó. Office 16. Tá, e como que eu faço para abrir essa parte de baixo aí? O meu não tem isso aí. Não? Pronto. Agora eu vou te ensinar a você ver na sua área de trabalho. Você tem... Você tem o seu Excel na sua área de trabalho? Eu nunca trabalhei com isso. Ó, área de trabalho é isso aqui, ó. É toda a sua tela de frente do seu computador. Essa tela tudo aqui no seu computador se chama área de trabalho. Mas eu não tenho. Eu nunca mexi com Excel. Mas você está no seu computador, certo? Certo. Pronto. Você abriu a sua planilha de Excel? Eu abri no lado ali, daquela do lado do iniciar ali. Foi ali que eu consegui abrir. Pronto. Ótimo. Então, do lado de iniciar, vai ter uma opção que você diz assim, ó. Se você clicar com o botão direito, clica com o botão direito do seu mouse. Quais são as opções que apareceu? Aonde? No ícone que você foi para abrir, no iniciar. Tem um monte de coisa aqui. Ixi. Tem outro Excel lá em cima. Tem um aqui embaixo, outro lá em cima. Aí eu tava no errado, então. Agora assim mesmo, você se achou? Espera aí, que agora eu perdi ele. Espera aí. Ai, meu Deus do céu, eu nunca mexi com isso. É assim mesmo. E não adianta se desesperar, não. É como eu disse, tem que ter muita paciência e não pode desistir.
porque é assim mesmo, viu, gente? Às vezes a gente fala assim, não, é muito complexo, não quero. Não, aprendam. Tem que aprender, tem que tirar todas as dúvidas, né? Tem que saber mexer, né? E não existe nenhuma idade que diz, não, eu não tenho mais idade para mexer. Não, gente, a gente tem idade para mexer com qualquer coisa, a qualquer tempo, né? É difícil, a gente precisa ter só um pouco de paciência, mas a gente consegue sim. Aí eu abri aqui, mas eu não consigo ver. O Excel verde, abri uma nova guia. Abriu várias já agora. Ixi, tá cheio de coisa aqui. Ai, meu Deus do céu. O negócio cheio de pasta aqui. Mas aqui embaixo não abriu nada aqui embaixo. Esse onde você deixou no teu ali embaixo. Não tenho nada ali. Então, é porque o seu não está fixado, que a gente chama barra de tarefa. Entendeu? Então, eu tenho que fixar. Eu pode fixar ele ali, que agora eu achei ele ali, fixo ele ali? Você achou a opção fixar na barra de tarefa? Sim. Pronto, fixe ele lá, na barra de tarefa. Aí você vai ver que vai aparecer o seu ícone de Excel ali, que é o que a gente chama de fácil acesso. Ou seja, eu não preciso mais ir na barra inicial, ele vai ficar fixo para mim aqui na barra de tarefa. Barra de tarefa é sempre essa barra que aparece do lado inferior da tela do seu notebook. É o que vem do seu computador. Essa barrinha que fica aqui cheia de informação, inclusive o iniciar, significa que isso se chama barra de tarefa. Toda vez que eu quiser fixar alguma coisa, eu posso pôr aqui, então, embaixo. Sim. Eu não sei. É que eu não mexo muito com o computador. Ele não é meu amigo. Ele não é teu amigo? É, mulher. Não. Mas eu não consegui descobrir o que é o meu. Tá, mas você fixou? Fixei. Pronto. Então, se você fixou e você pegar o seu mouse, o cursor, colocar em cima do ícone do Excel e clicar com o botão direito, aparece o quê? Excel, desafixar barra de tarefa. Aparece isso? Deixa eu fechar aqui. Então, aí apareceu Excel e desafixar barra de tarefa, não é isso? Sim. Vai em Excel, bota o cursor no Excel e aperta de novo o botão direito. Abrir, executar como administrador, desafixar, de iniciar e desafixar a barra da tarefa. Não tem propriedades? Não. É estranho, porque o meu aparece propriedades. O meu não. Vai ver que o meu é de tempo do... Não, mas depois a gente vê. Eu vou passar para vocês o tutorial, para vocês como é que vê. Mas já consegui. Eu já consegui fixar ele ali, já tá bom. Já é alguma coisa. Isso. Deixa eu te falar. O teu tá assim, ó. Tá vendo aqui, ó? O teu ficou aqui, não ficou? Ficou, aí mas ele não ficou. Tá, mas ele ficou bem pequenininho, ele não ficou grandão que nem o teu ali. Ele ficou bem, uma pintinha verde só. É porque o teu é bem antigo. Viu? Aí aqui, ó, no meu, quando eu clico aqui em Excel, ó, que é o mesmo que tem o teu, ou Excel desafixar, eu clico de novo no botão direito, ele aparece, ó, propriedades. Mas o meu não vem. O meu só vem aquilo ali. Ou eu abro ele, ou aparece aquilo lá que te falei. Pronto. Mas depois eu vou pegar... Oi? Ou aparece abrir, ou executar como administrador, desafixar de iniciar e desafixar a barra de tarefa, só. Pronto. Mas depois eu vou passar um tutorial para vocês de como que a gente faz para ver qual é o teu formato. Tá bom? Tá bom, então. Tem alguém com a mãozinha levantada. Se a gente tiver alguma dúvida, tu pode colocar ali no nosso grupo, né? Algumas coisas também para a gente, né?
E aprendendo mais, né? Posso. Viu? Tá bom. Ó, a gente não chegou, já são 9h02, a gente não chegou no final da nossa primeira aula. Acredita, Mas gente? lá vai indo. Viu? Então, assim, o exercício que eu fiz para vocês para a primeira aula, vocês não vão conseguir fazer porque eu tinha que ter passado a apresentação total. Viu? Para vocês. Tá? Eu vou passar para vocês o seguinte, para a gente fazer como primeira lição de casa, e eu vou colocá-la no grupo. A gente vai colocar a apresentação de vocês, quem vocês são, quem vocês representam, e se vocês têm computador ou não têm, vou colocar o questionáriozinho, se vocês têm notebook ou computador de acesso a Excel, tá? Você faz acesso a Excel. Porque para esse curso, para fazer as tarefas mesmo, as tarefas de casa, né, a gente vai ter que ter um computador. Não tem jeito. Viu? Ok. Beleza? Então, eu vou colocar lá um breve questionário, que é para vocês dizer quem é que são vocês, quem vocês estão representando, qual o estado que vocês estão, município, tudo, e se vocês possuem computador ou notebook, se vocês têm acesso ao Excel ou não, tá? Porque quem está com celular, só o celular não vai fazer. Gente, o celular, ele não tem um pacote Office, viu? Ele tem lá uma ferramenta que abre a planilha, mas ele não é um pacote Office para fazer as funções que tem. Tá bom? Ok. Beta, você tem alguma outra sugestão? Não, eu acho que é isso. De repente, na última aula, a gente poderia reservar um tempinho só para falar como abre, como faz pequenos... Ah, eu estou na rua, preciso fazer uma pequena correção numa planilha do Excel e encaminhar, sabe? Pequenas coisas, mas, de fato, eu já tentei usar o celular e é difícil mesmo. É. Você vai postar o questionáriozinho que a gente vai fazer entre hoje e amanhã, depois? Eu vou postar, eu vou fazer uma agora, simples, eu vou fazer através, todo mundo tem acesso a preencher aquele formulário do Google Drive, né? É melhor para a gente fazer as avaliações, pode ser? Pode. Eu vou postar já o link lá, tá? Já vou fazer as perguntas, tudo, e já posto o link lá para vocês, tá? Tá bom. Então, eu acho que era isso, né? Hoje, acho que a aula foi um pouco cansativa, porque é, de fato, algo bastante teórico, que a gente precisa pegar essa primeira parte para depois conseguir se encontrar no Excel mesmo. Quero agradecer a todos que tiveram, né? A gente estava há pouco com 40 pessoas, agora 35, então já são 9 e pouco da noite. Também agradecer a equipe dos assessores, dos mobilizadores, dos facilitadores que se empenharam na mobilização e na articulação e estão sempre junto com a gente. Eu não sei se a Ana quer falar alguma coisa. Não, eu acho que estamos com 34 pessoas, não? Quizá alguns ofereceram dificuldade por estar no celular, mas vamos tentar passar esse material para que algumas pessoas consigam repassar ou praticar em algum computador, para assim a próxima aula estar um pouco mais conectados com o tema. E agradecer a você também que organizou a aula, assim, de última hora, para a gente poder iniciar agora em agosto, porque a gente está com uma meta de terminar o intermediário em setembro, então... E aí, outubro e novembro, a gente entra com outra modalidade. Então, a próxima aula, quarta-feira, né, às 19 horas. Isso. Esperamos todos vocês novamente. Isso, eu também quero agradecer.